E com tantas opções no mercado, como escolher aquele melhor fundo que vai atender nossos objetivos? Se você quer saber o que deve analisar, quais critérios devem ser observados, o que verificar nos fundos, já curte o vídeo, se inscreva no canal e a gente começa logo depois da vinheta. E hoje existem milhares de fundos sendo negociados no mercado e com tantas opções disponíveis, muitas pessoas têm dificuldades em escolher o melhor fundo. Mas é claro que isso de melhor fundo não existe. E no vídeo de hoje nós vamos entender o porquê. E o primeiro ponto é o perfil do investidor. Eu, você e as diversas pessoas que tem no mercado temos perfis diferentes. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem um perfil conservador, eu não vou investir em fundo de ações que tem uma volatilidade muito grande. Essa volatilidade, essa oscilação diária traz muito medo, assusta muitas pessoas. E muitas delas têm prejuízo porque realmente não sabem o que está fazendo e acabam vendendo as suas ações ou então resgatando do seu fundo de ações com bastante prejuízo. Então, se eu sou uma pessoa que tem um perfil conservador, eu vou investir em fundos de renda fixa que compram títulos públicos, que investem em crédito privado como CDB, CRA e CRI. Eu vou investir também em debêntures. Esses fundos ele tem pouca volatilidade e tem um menor risco, então ele traz mais segurança para aquele investidor que ele é conservador e não lida bem com a oscilação. Então é por isso que não existe isso de melhor fundo. Cada fundo vai se adequar a um perfil de investidor. Então as pessoas que são mais conservadoras tendem a investir no fundo de renda fixa. Quem já tem um perfil um pouco mais moderado já investe naqueles fundos chamados multimercado, que investe um pouco em ações e renda variável e também investe a maior parte em renda fixa, e também vai ter aqueles fundos de ações, fundos que têm diversas operações no mercado, como por exemplo hedge, que é uma proteção, enfim, compra muitas ações, vende a descoberto, faz trade, diversas coisas que realmente traz muita oscilação, mas já é para alguém que tem um perfil mais agressivo e entende como é que esse mercado de renda variável tem uma oscilação, tem uma volatilidade, mas essa pessoa aceita muito bem esse tipo de situação. E o segundo ponto é o objetivo do investidor, e ele tem muito a ver com o primeiro ponto do perfil. Se você tem, por exemplo, um objetivo de curto prazo, você também precisa de uma estratégia mais conservadora, porque você necessita daquele valor. Você não pode correr o risco de você não ter aquele valor no momento que você vai precisar, seja para pagar um carro, um apartamento, pagar as escolas do filho, ou então uma operação que você pode fazer em relação à sua saúde, tá certo? Então, essa questão do perfil e do objetivo, elas andam muito em juntos e você precisa ter a noção disso ao escolher o fundo que você vai investir o seu dinheiro. E quando o investidor, ele não tem um objetivo de curto prazo, ele pode abrir mão da liquidez, que é ter o dinheiro no momento. Então, se ele quiser hoje, ele pode resgatar e ter esse dinheiro, ele vai abrir mão disso pensando no longo prazo e com isso ele tende a obter maiores retornos. Então ele vai escolher um fundo, por exemplo, de ações aqui no Brasil, ações internacionais, porque as ações de longo prazo tendem a apresentar um retorno muito maior. Então essa questão do objetivo é muito importante também. Se você vai precisar do investimento que você tem daqui a alguns meses, você deve também buscar uns fundos de renda fixa para você ter a segurança de ter aquele dinheiro no momento. Caso você não necessite, você pode buscar uns fundos multimercado ou fundo de ações que vão te dar um maior retorno caso você vai abrir mão da sua liquidez e você vai conseguir ter um maior retorno dessa forma. O terceiro ponto é o histórico do fundo. Quando a gente vai avaliar um ativo, fazer um investimento, seja uma ação, seja um fundo de investimento, a gente precisa saber como a gestão daquele ativo vem sendo feita e como ela vem performando ao longo da história. Então, quando você for escolher, eu sugiro que pelo menos pegue um fundo com 3 anos de história. Já dá para a gente ter um norte e avaliar o fundo com melhor qualidade. Eu sei que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas dá para a gente ter uma noção sim, se pelo menos ele está entregando excelentes resultados quando comparado, por exemplo, aos seus benchmarks, né? Que, por exemplo, o fundo de renda fixa vai comparar com o CDI ou a Selic. Será que ele está superando? Ele está conseguindo realmente vencer esse objetivo, esse indicador de performance? Então a gente tem que avaliar isso quando a gente vai escolher um fundo. Então, repetindo mais uma vez, escolha um fundo que pelo menos tenha 3 anos de histórico de performance de resultado para você realmente considerar ao investir nesse fundo. O quarto ponto é a gestão do fundo. O fundo ele é feito por pessoas, são elas que aplicam as estratégias e que trazem os retornos para os cotistas. Então como é que essa gestão se comunica, por exemplo, com os cotistas do fundo? Será que ela tem uma gestão transparente? Será que ela tem uma boa governança comparativa? Será que ela investe no próprio fundo? Porque vamos pensar aqui, você investiria num produto que nem um gestor, nem um diretor daquele fundo ou daquela empresa investe? Realmente não faz sentido. Então esse é um critério muito importante para você considerar na sua avaliação. E quando a pessoa que está por trás da gestão do ativo não investe nesse ativo, isso traz um desalinhamento de interesse muito grande, porque essa pessoa, quando ela não tem o famoso skin in the game, né, não tem a pele em risco, ela pode tomar atitudes de risco muito grande, porque se perder, quem vai se prejudicar é o acionista, é o cotista. Então realmente você tem que considerar isso
na sua análise quando você for investir em qualquer ativo, tá certo? A pessoa que está por trás, está fazendo gestão, ela está investindo, porque se ela tiver, realmente já traz um alinhamento de interesse muito grande. Com certeza, ele vai ter muito mais cautela, ele vai trazer uma avaliação muito mais criteriosa no ativo que o fundo, os recursos, né, que as pessoas colocarem nesse fundo, ele vai ser muito mais criterioso em escolher cada ativo que vai fazer parte do portfólio desse fundo. E em relação à gestão, tem um ponto também que é muito importante, que é o famoso teste do RI. Tente fazer isso, escolha um fundo e mande e-mail para o RI desse fundo. Será que eles vão responder? Será que eles vão ser claros nas respostas? Não vão ser evasivos? Vários gestores de fundos emitem cartas, fazem lives, apresentações. Então tentem buscar isso quando você for escolher um fundo também, para você entender como é que a gestão é feita, se tem uma excelente governança corporativa, se é transparente. Tenho certeza que quando você realmente ver essas cartas, essas apresentações, ter um contato maior com a gestão, vocês vão se sentir muito mais confortáveis em colocar o dinheiro nesse fundo que você pretende investir. E o quinto e último ponto são as taxas que são cobradas pelos fundos, que basicamente é a taxa de administração e a taxa de performance. E quando a gente olha para os fundos de renda fixa, a taxa média de administração varia de 0,5% a 1%. 0,5% são para aqueles fundos de gestão passiva, que basicamente eles compram títulos públicos, outros títulos de crédito e simplesmente levam até o vencimento. Quando o fundo ele costuma cobrar 1%, significa que o gestor ele tem uma gestão mais ativa, então ele compra e vende títulos ou compram títulos com maior risco. Então faz mais sentido realmente ele cobrar uma taxa maior por esse risco, por essa gestão ativa de ele tentar trazer um retorno maior ao investidor. Quando a gente já olha para fundos multimercado e fundos de ações, realmente as taxas do mercado tendem a ser um pouco maiores. São cobradas mais ou menos ali entre 1,5% a 2%. Isso justamente porque tem diversas estratégias e tem uma gestão mais ativa por parte dos gestores. Então eles tendem a comprar e vender mais para potencializar o retorno cotista. E nesse fundo também costuma realmente ter uma taxa de performance, que ele compara a performance do fundo com, por exemplo, um benchmark como o Ibovespa. Como é que está performando o índice de Ibovespa? Ele tende a cobrar uma performance, na verdade uma taxa dos cotistas, caso ele supere o índice do Ibovespa. Tem muitos fundos também que comparam, por exemplo, a rentabilidade de um título de IPCA mais 6%. Então tem diversas taxas nesse mercado que fundos com gestão ativa costumam cobrar pela performance superior a um índice de mercado. E eu sugiro que você tenha atenção redobrada ao investir em fundos multimercado e fundo de ações. As taxas cobradas por esses fundos penalizam demais, corroem muito os nossos retornos financeiros no longo prazo. Tem um instituto que é o IOPS, que é uma organização internacional, que ela fez um estudo que, se você aumentar em 1% a taxa de administração do fundo, isso tende a corroer em 40 anos 20% de tudo que a gente colocou. Então imagine que você vai fazer um investimento num fundo que tem 1% de taxa de administração e ele resolve aumentar para 2%. Se você investir durante 40 anos nesse fundo e chegar a um patrimônio de 1 milhão, na verdade você não vai ter esse 1 milhão, você vai perder 200 mil em virtude desse aumento da taxa de administração, caso eles queiram fazer. Então realmente leve em consideração muito essa questão dessa taxa de administração, porque realmente a gestão pode não fazer sentido, pode não trazer esse retorno e penalizar demais os seus investimentos no longo prazo. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida sobre qualquer um dos 5 pontos que a gente mencionou aqui na hora de você escolher um fundo, por favor, deixa aí nos comentários. Se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com todas aquelas pessoas que você acha que precisam desse conhecimento para escolher um fundo e continuar investindo e construindo seu patrimônio financeiro no longo prazo. Até a próxima!